Daí galera, beleza? Vamos então continuar nosso estudo envolvendo números complexos, agora verificando como proceder para realizar a divisão entre dois números complexos escritos na forma trigonométrica. Nós temos aqui o número Z1, o número Z2. Observem que o resultado da divisão entre Z1 e Z2 vai ser um complexo que vai estar escrito na forma trigonométrica de tal forma que o módulo desse complexo é o resultado da divisão entre os módulos daqueles números que estão sendo divididos. Z1 sobre Z2 vai ser o módulo de Z1 dividido pelo módulo de Z2 vezes. Observem que os argumentos eles serão subtraídos. θ1 menos θ2, θ1 menos θ2. É muito parecido, para vocês fazerem trazerem a memória, a lembrança, os logaritmos. Quando a gente tinha logaritmo de A sobre B, nós transformávamos essa divisão em logaritmo de A menos logaritmo de B. Ou seja, o logaritmo ele realiza divisão por meio de subtrações. Algo bastante semelhante, bastante parecido, acontece aqui na divisão envolvendo complexos na forma trigonométrica. Nós vamos dividir os módulos e nós vamos subtrair os argumentos. Então vamos a um exemplo, né? Pensem no número complexo Z1, cuja representação trigonométrica é a seguinte: 3 vezes o cosseno de 60 graus mais I vezes o seno de 60 graus. E o outro número complexo Z2, que é dado por 6 vezes o cosseno de 40 graus mais I vezes o seno de 40 graus. Ora, imagine que nós precisamos fazer Z1 dividido por Z2. Bem, Z1 dividido por Z2 vai ser, lembrando aqui, a divisão entre os módulos. Então vai ser 3 dividido por 6. 3 dividido por 6, eu posso colocar 0,5 ou posso colocar 1/2. Eu vou optar por 1/2. Então vai ser 1/2 que multiplica o cosseno de... Agora anotem o seguinte, o argumento de Z1 é 60, o argumento de Z2 é 40. E na divisão, o que vale é a diferença entre eles. 60 menos 40, 20. 1/2, resultado da divisão entre os módulos, vezes cosseno de 20, porque 60 menos 40 é 20, mais I vezes o seno de 20, e a divisão está feita. Um outro exemplo? Vamos lá. Z1 é igual a 4 cosseno de 70 mais I vezes o seno de 70, e o Z2 vai ser 10 vezes o cosseno de 100 mais I vezes o seno de 100. Mesma coisa, vamos lá? Z1 dividido por Z2 vai ser a divisão entre os módulos. 4 dividido por 10 dá 0,4, ou 2/5. 2/5 que multiplica o cosseno Z1 sobre Z2, Z1 dividido por Z2. O argumento do Z1 menos o argumento do Z2, menos 30, mais I vezes o seno de menos 30. Queria lembrá-los, pessoal, o que esse sinal de menos aqui representa. Sempre que nós estamos falando de ângulos, né, um sinal de menos significa que você está girando no sentido contrário àquele que foi convencionado. Quando nós trabalhamos em trigonometria, nós vimos que giros no sentido anti-horário são positivos e giros no sentido horário são negativos. Então aqui você tem um giro de 30 graus no sentido horário, por isso esse menos. Um giro de 30 graus no sentido horário. Agora você poderia pensar assim, que é interessante também. Girar 30 graus no sentido horário equivale a girar 330 graus no sentido anti-horário. Então você poderia escrever Z1 sobre Z2 da seguinte maneira: 2/5 vezes o cosseno de menos 30. O cosseno de menos 30 é a mesma coisa que o cosseno de 330. Por quê? Porque girar 30 graus no sentido horário
equivale a girar 330 graus no sentido anti-horário. Cosseno de 330 mais I vezes o seno de 330. Essas duas respostas, embora elas sejam diferentes, elas representam exatamente o mesmo número complexo. Espero que vocês tenham visto que a tarefa é muito simples, que a forma trigonométrica ela realmente facilita bastante a nossa vida quando nós estamos trabalhando com divisão envolvendo números complexos. Grande abraço, obrigado.